A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade manter a condenação de Carla Zambelli a 10 anos de prisão. Janaína Camelo, julgamento pela invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça ao lado do hacker Walter Delgatti Neto. Conta pra gente, bem-vinda. Exatamente, Evandro. Boa tarde a você, boa tarde a todos. É um dos processos dos quais Carla Zambelli é alvo aqui no Supremo Tribunal Federal, né? Esse caso aí, ela foi condenada pela primeira turma em abril, no finalzinho de abril. A primeira turma condenou ela pelos crimes de falsidade ideológica, invasão do dispositivo informático, por invasão ali do sistema do Conselho Nacional de Justiça, né? Ela e o hacker Walter Delgatti Neto, os dois foram condenados, ela a 10 anos de prisão e ele a 8 anos de prisão e 3 meses ali por ter inserido documentos falsos no sistema, incluindo ali um mandato de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, que era o presidente do TSE na época, alvarás de soltura também, falsos, enfim. Então, eles acabaram sendo condenados e aí veio o recurso por parte da defesa, um primeiro recurso ainda, que seria ali os embargos de declaração. Esse recurso ele já estava marcado para ser analisado hoje, dia 6, desde dias atrás, viu, Evandro? Só que depois que aconteceu toda essa questão envolvendo Carla Zambelli, ela anunciando ali que estava fora do Brasil, aí o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, pediu para o presidente da primeira turma, o ministro Cristiano Zanin, que marcasse esse julgamento do recurso para durar apenas um dia, porque ele duraria uma semana, como costuma ser feito, para durar apenas um dia, numa estratégia ali de acelerar o processo dos recursos do quais Carla Zambelli teria ali direito e acelerar ali o cumprimento dessa pena de 10 anos de prisão. E foi exatamente isso que aconteceu nesse julgamento hoje, né? Todos os ministros ali votaram, porque o cumprimento da pena, a gente sabe, ele só pode acontecer depois do trânsito em julgado, né? Quando uma decisão judicial ali se torna definitiva, depois de findados todos os recursos. Mas aí o ministro adotou uma estratégia, ele foi acompanhado ali pelos outros 4 ministros da primeira turma. Ele falou da seguinte forma, ele disse que esse recurso que foi apresentado por Carla Zambelli é, abre aspas, meramente protelatório, ou seja, que teria apenas o objetivo de atrasar o processo. E aí ele decidiu, então, pelo trânsito em julgado, ou seja, ele encerrou toda a fase de recursos, ela já vai ter que realmente cumprir aí essa pena de 10 anos de prisão. Foi uma decisão unânime, então, da primeira turma nesse julgamento que começou às 11 horas hoje. A sessão vai até às 23h59, mas todos os ministros aí já votaram. Então, se ela for presa, Evandro, já começa a cumprir essa pena de 10 anos, embora ela tenha contra ela um mandato de prisão preventiva, né? Que foi aquele mandato que foi expedido pelo ministro, a mando do ministro Alexandre de Moraes, na última quarta-feira, acolhendo um pedido ali da Procuradoria-Geral da República. Além disso, só lembrando, ela também é alvo de mais outro processo, outra ação penal aqui no STF, que é aquele caso em que ela correu atrás de um apoiador do presidente, do então candidato à presidência em 2022, ali no segundo turno das eleições, o presidente Lula, um apoiador ali dele, isso nas ruas, né, em São Paulo, armada, com arma em punho. Enfim, ela está sendo julgada aqui no Supremo, já tem maioria para condená-la pelo crime ali de constrangimento ilegal, de porte ilegal de arma de fogo, só que esse julgamento ele acabou sendo interrompido pelo ministro Cássio Nunes Marques, mas ela também já tem maioria de votos ali pela condenação dela. Mas esse recurso de hoje, que foi ali então indeferido por todos os ministros e também pela decisão do trânsito em julgado, ela não pode mais recorrer dessa condenação e ela, assim que for presa, ela já começa a cumprir essa pena, inicialmente em regime fechado, de 10 anos de prisão. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Um abraço para você. Essa decisão já era mais do que esperada, né, Alangani? Esperada. Agora a gente tem que observar o desenrolar dessa história. Por quê? Porque ela está fora do país, a Interpol foi acionada e agora tudo vai depender da colaboração da polícia italiana, né? Porque a Interpol, né, muita gente tem uma ideia que a Interpol é uma
uma polícia com efetivo de pessoas, não é nada disso. Na verdade, é um acordo internacional dos países signatários, 196 países do mundo, onde há uma colaboração entre as polícias do mundo. Então, isso vai depender agora da polícia italiana e provavelmente ela deve dizer ali para a polícia italiana, para a autoridade italiana, para a justiça italiana, que ela é uma perseguida política justamente para não ser presa com uma estratégia. Ô Fábio Piperno, em qual enrascada a Carla Zambelli se meteu? Bom, primeiro que ela construiu uma personagem que surfou nessa onda da antipolítica e essa personagem muitas vezes encobriu falhas de caráter e ela evidenciou muitas falhas de caráter desde que ela surgiu, a ponto de, há 10 anos, eu cito sempre isso aqui, ela gravar um áudio mentiroso, aliás, um vídeo mentiroso, dizendo que a filha da Dilma era dona das lojas Havan, que receberam aquele nome em alusão a Havana. Esse vídeo está lá no YouTube, ele é muito divertido, inclusive. Então ela fez isso, é verdade, você está rindo, mas é sério. Aí, enfim, ela, por várias vezes, ela cometeu deslizes desse tipo. Mas parece que, por conta das posições ideológicas dela, tudo ficava escondido, tudo era secundário em relação a essas questões de caráter. Veja, eu não posso admitir que seja normal ou digno um parlamentar que saia de pistola em punho correndo atrás de pessoas na rua aqui em São Paulo, né? Mas Carlota Pistola chegou a fazer isso. Então agora ela comece a pagar muitas das suas dívidas com a justiça brasileira, ela que debochava de rivais políticos que tinham contas a pagar na justiça. Só que esses rivais de quem ela debochou, eles pagaram as suas contas. Muitos foram presos, cumpriram penas ou parte dessas penas. Vamos ver se ela vai ter a dignidade de seguir o mesmo caminho desses seus adversários políticos. Ô Zé Maria Trindade, no teu ponto de vista, qual será o destino de Carla Zambelli? Não é um destino bom, eu lamento. Eu conheci a Carla Zambelli, assim, militando de uma forma bem despretensiosa, nem pensava em ser candidata, né? Logo depois de uma cirurgia na cabeça, cirurgia problemática, né? E ela militando e tal, e bem assim, antipolítico. O Piperno tem razão sobre esta onda antipolítica que ainda existe, né? E principalmente alguns se enquadraram e estão negociando. Nesta semana eu ouvi um presidente de comissão falando sobre exatamente negociação com um desses líderes do PL, radicais. Falou, é bom que ele seja o relator, porque aí a gente conversa. Falei, o quê? Ele falou, sim, ele tem esse discurso, mas ele conversa e fala de mérito. Esta é a realidade do Congresso. Alguns escapam, né, e continuam em campanha durante todo o tempo, como se estivesse em atrito com as normas, com o mundo. E a gente sabia. Eu me lembro que eu fiz essa pergunta para ela. Carla, você não tem medo do Supremo? E ela respondeu que sim, tinha medo e explicou por quê. Na segunda entrevista, ela falou, você me perguntou sobre isso, se eu tinha medo. Eu respondi que tinha medo e descobri depois que eu fui eleita para lutar e não posso ter medo. Ela falou para mim, né? Então, assim, ela decidiu encarar e contra regras. Existem regras, o mundo tem regras. E é preciso usar essas regras exatamente para quebrar o que a gente não concorda. Olavo de Carvalho dizia isso muito bem. Alguns interpretaram o Olavo de uma maneira muito contraditória. Ele dizia que é preciso usar as regras para quebrar as regras. Ele falava chegar à presidência da República, se referindo ao então presidente Jair Bolsonaro, não é chegar no poder, mas é o caminho para se chegar ao poder. E aí ele ensinava, é preciso usar as regras do poder para tomar o poder. Tomar é um sentido político da palavra. É esse mesmo. Muita gente critica o Zé Disseu quando diz, nós vamos tomar o poder. O poder é tomado. O poder não é conquistado, é bonitinho, é assim que se faz. Então ele aconselhava, Olavo de Carvalho, que houvesse um trabalho, né, usando a presidência da República para chegar ao poder.
mas com regras, dentro das regras, que as regras beneficiam quem está ali perto do poder. E ali ele ensinava, é preciso tomar o Ministério da Educação, da Cultura, criar uma cultura, né? Não vou aprofundar muito no Olavo de Carvalho, porque todo mundo já conhece e sabe o que ele fala. Eu não sei nem falar os palavrões que ele usava e nem gostaria de usar aqui os palavrões que ele usava, mas era uma estratégia dele para ser ouvido, para ser entendido, né? E a Carla, ela foi contra isso. Agora eu vou te explicar uma coisa aqui. Durante o mensalão, eu aprendi a ler a força do Supremo. Falei com o então presidente, Joaquim Barbosa, sobre a força da justiça e dos juízes no interior, e ele me disse, leia a Constituição, é tudo na Constituição e é real, o judiciário tem esse poder. E mais, ela vai passar maus momentos. A VEP, Vara de Execuções Penais do Supremo, é o Supremo. O Alexandre será o juiz executor. Isso não existe, né? E está transitado em julgado e ele vai executar, ele que vai exigir a execução e vai executar saidinha, licença e tal. Para se ter uma ideia, se fosse normal, a justiça brasileira iria pedir ao Ministério da Justiça a extradição. Agora não, o Supremo vai determinar, tudo é o Supremo contra o Supremo de lá. Então, é um caminho difícil para a Carla. E para você, Gustavo Segré, como será esse caminho? Concordo com Zé Maria e eu acho que de alguma maneira mostra como muitas vezes o político tentando justificar os fins extrapola nos meios. Eu ouvi a Carla Zambelli falando que naquela ocasião da arma, um dos delitos que ainda não foi julgado, teve um disparo antes que ninguém falava sobre esse disparo e que ela tirou a arma precisamente porque sentiu que o próximo disparo poderia ir para um filho dela. Palavras dela numa entrevista de rádio. Nessa invasão ao CNJ, conheci pessoas que fizeram alguma coisa parecida em outros âmbitos, obviamente, não públicos, para mostrar que determinado sistema estava errado, que era violável. E foi o que colocou seguramente ou provavelmente a Carla Zambelli e o hacker dentro do sistema mesmo da justiça. Não justifica, ou seja, você não pode tentar mostrar uma debilidade de um sistema cometendo um ilícito, isso é básico. A dúvida agora, Evandro, é se todos os acordos de extradição são suficientes para extraditar a uma cidadã italiana desde a Itália. Tem gente que sim, que diz que sim. Tivemos o caso do ex-diretor do Banco do Brasil. Teve um caso, inclusive, de outro banco, que não me lembro agora, era um nome muito estranho, que também foi preso na Itália e foi extraditado para aqui. Mas alguns juristas ainda mantêm um pouco de prudência respeito se essa determinação pode ser efetuada na Itália, e aí com duas vertentes. Uma, ela ser presa e responder na Itália, o que não me parece que seria também do agrado, obviamente, de Carla Zambelli, e a outra que seja extraditada. Mas concordo com Zé Maria que os dias daqui para frente da Carla não vão ser nada fáceis, e aí não sei como fica o processo eleitoral, porque se ela chega a perder o seu mandato e o TSE anula o seu mandato, como fica Bilinski, como fica Tiririca? Não, desculpa, só uma coisa. Esse processo, Segré, essa condenação não anularia os votos dela. Então ela perderia depois o mandato e o suplente seria chamado como já foi. Sim. Os votos dela podem ser anulados em caso de condenação naquele outro processo no qual ela já foi condenada no TSE, no TRE e está no TSE sim. Agora. Aí sim. Exatamente. E é o Salvatore Cacciola, que foi esse que foi extraditado à época, também envolvido com questão de banco. Eu quero trazer mais um detalhe agora, mais uma camada dessa história envolvendo a deputada Carla Zambelli, para também comentar com os nossos amigos, porque a Câmara dos Deputados confirmou a autorização para a licença dela, além do bloqueio do salário da parlamentar, já que agora ela é uma deputada licenciada. Mas, apesar do licenciamento, ainda não existe a possibilidade de discussão da prisão preventiva da deputada, porque esse é um debate que também passará pelo Congresso Nacional. Conta pra gente, Anelli, bem-vindo.
É isso mesmo, Evandro. Muito boa tarde a você e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. A Câmara dos Deputados, já no final do dia de ontem, publicou numa edição extra do Diário Oficial da Casa a licença de 127 dias para que Carla Zambelli, então, deixe realmente o cargo de deputada federal, se licencie desse cargo, ou seja, ela deixa temporariamente para que, então, o Coronel Tadeu possa assumir. Coronel Tadeu, que é do mesmo partido, o Partido Liberal. São 120 dias de licença para assuntos pessoais para Carla Zambelli e outros 7 dias como licença para tratamento de saúde. E durante esse período de mais de 4 meses, Carla Zambelli não vai receber o salário de deputada, que é de pouco mais de R$46 mil. Esse salário será, então, retido por parte da Câmara dos Deputados, não será destinado a ela. Então, a Câmara dos Deputados agora vai atuando no sentido de colocar, então, em seu lugar, no lugar de Carla Zambelli, o Coronel Tadeu, que inclusive deu uma entrevista ontem para o jornal Jovem Pan e defendeu ainda que todo o processo legal em torno de Carla Zambelli seja respeitado, o amplo direito de defesa, e a deputada licenciada, nesse momento, encontra-se na Itália. Ela não especificou ainda em qual cidade está. Ela afirma que, por ter cidadania italiana, seria intocável no Brasil, mas o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, já determinou a inclusão dela na lista de difusão vermelha da Interpol, a Polícia Internacional, e por conta disso ela pode ser presa não só na Itália, mas também nos outros 195 países que fazem parte, são membros, são signatários da Polícia Internacional. Cabe agora apenas à Câmara dos Deputados autorizar a prisão dela, porque, como se trata de uma deputada, essa prisão não pode ocorrer sem o aval da Câmara dos Deputados. E, por outro lado, ainda não existe expectativa, não existe data para um debate nesse sentido. Evandro. Obrigado pelas informações, Anelli. Bom trabalho para você. Ô Zé, você poderia traduzir um pouco desse rito para a gente, a necessidade dele por conta da Carla Zambelli ser uma parlamentar, mesmo que licenciada, mas ainda uma deputada? Pois eu acompanhei esse processo em várias fases e houve interpretações diferentes, porque a Constituição fala na cassação do mandato, a Câmara tem que ouvir. Durante várias interpretações, a que ficou foi a seguinte, de que a Câmara será ouvida, mas não poderá fazer nada. Neste caso aí, já é uma condenação transitada em julgado, né? A Câmara, segundo a última interpretação, e houve, eu acho que 5 interpretações, é de que a Câmara olha se não é um documento falso, se não é alguma coisa contra a Constituição, né? Não julga um mérito, não vai rejulgar a Carla Zambelli. Por que isso? É porque trata-se de uma decisão irrevogável. Se o mandato dela for cassado, não tem como voltar o mandato dela. Então, o Constituinte colocou esse cuidado de ouvir a Câmara dos Deputados. Me disse o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, o partido da Carla, né, de que a Câmara ainda não foi comunicada oficialmente, e nem o PL, sobre esse transitado em julgado da Carla. Isso deve acontecer ainda hoje ou talvez amanhã a publicação. É preciso levar o presidente da Câmara. E estamos diante de uma situação mais inédita ainda, porque além desse processo de cassação, ela está licenciada no exterior com prisão decretada, quer dizer, muita coisa numa só. Então, a partir do momento da cassação e que a mesa decida, o Supremo comunica, e a mesa, tá bom, aceitamos, aí ela deixa de ser deputada. Aí a Câmara não precisará se reunir para decidir sobre a prisão dela, porque já não se trata de uma prisão, mas de uma condenação em última instância. Então, tudo muito confuso, mas eu vou te dizer, não vi defesa eloquente da Carla no Congresso Nacional. Pois é, né? A imagem da Carla Zambelli, a Langani, nos últimos anos ficou muito desgastada, inclusive entre os seus, e principalmente depois das últimas eleições, por conta daquele episódio em que ela perseguiu um homem aqui nos Jardins, um dos principais bairros aqui próximo ao centro de São Paulo, e o que muitos dos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, e até mesmo ele, relataram que
poderia ter sido um dos motivos pelos quais, naquela votação muito apertada, Bolsonaro acabou perdendo para o presidente Lula. Inclusive, eu já ouvi da classe política que havia pesquisas internas dentro do PL e que mostravam uma ascensão na semana anterior de Jair Bolsonaro. E eu me lembro bem, um clima de euforia entre os bolsonaristas, né, numa expectativa de vitória, apontado, segundo essas fontes, por essas pesquisas internas, até que veio aquele episódio da Carla Zambelli e do próprio Roberto Jefferson. Então tem uma leitura, difícil a gente saber com precisão, mas de que aquilo pode ter levado à derrota de Jair Bolsonaro. E aí ficou, lógico, toda aquela mágoa, né, entre os bolsonaristas. Talvez isso explique, em parte, por que não há um apoio tão contundente a ela nesta hora. Gustavo Segré, você acha que Carla Zambelli foi deixada à deriva? A partir do momento que o presidente Bolsonaro joga a culpa nela sobre ter perdido a eleição e demonstra que não é uma aliada confiável, me dá a sensação de que o resto da tropa liberal do PL não vai acompanhar isoladamente um apoio expressivo. Pode ter, claro, algumas pessoas que, no afeto pessoal, possam demonstrar a sua solidariedade, mas me parece que não será o caso do partido em geral. E para você, o Fábio Piper? Bom, ela é uma bolsonarista fanática, decidida e inquestionável. A questão é que ela, inclusive, numa última entrevista recente, uns 2 meses atrás, a Folha de São Paulo reclamava exatamente disso, de ter sido abandonada pelo presidente Bolsonaro, dizendo, ele faz isso com todo mundo e tal. Tá lá, quem tiver curiosidade que leia. Agora, ela é uma bolsonarista que se sentia abandonada e ontem, inclusive, o presidente Bolsonaro foi perguntado sobre isso, né, naquela entrevista que a gente colocou ao vivo aqui, ele falou, não, para cá eu não tenho nada e tal, enfim... Enfim, se existe algo que ele fez nesses últimos 2 anos e meio foi tentar se distanciar dela a partir daquele momento desvairado, desatinado aqui, de pistola em punho. Agora, tem uma coisa, ela continuava se relacionando com o entorno, né, de forma muito próxima. Não vamos nos esquecer daquele momento da posse do presidente Trump, que eu brinquei aqui, né, eu chamei de o Jacatur, ela estava lá com aquela turma, né? Enfim, assistindo a posse do telão, tomando frio e tal, e depois, na festa que eles conseguiram ir à noite, estava ela dançando lá, Marcelo Van Hatten e tal, todo mundo dançando ao som de Tchê Tchererê Tchê Tchê. Existe esse vídeo também, porque eu já vi algumas vezes. É verdade. Detalhes sórdidos. Agora, Zé Maria Trindade, nessa semana nós acompanhamos a saída do presidente Jair Bolsonaro ali da sede da Polícia Federal depois de prestar depoimento relacionado a Eduardo Bolsonaro, e algo me chamou a atenção no momento em que ele é questionado sobre a Carla Zambelli, porque ao falar do filho, ele menciona o envio do Pix de dinheiro necessário para o filho sobreviver lá com os netos, com a esposa, e que ele estaria sendo vítima de perseguição. Ao ser questionado sobre Carla Zambelli, ele simplesmente diz: eu não depositei nada no Pix dela, mas ele não fala sobre a possibilidade de Carla Zambelli ser ou não também perseguida pelo Supremo Tribunal Federal, que é um argumento que ela tem usado para argumentar o motivo que a fez sair do país e seguir para a Europa. Além de indicar já esse descolamento que aconteceu desde as últimas eleições, como é que você avalia o argumento de perseguição? Porque muitos concordam que no caso de Eduardo Bolsonaro há sim um certo exagero do Supremo Tribunal Federal em abrir o inquérito para apurar se ele estaria buscando algum tipo de movimentação que atrapalhasse o processo aqui no país. Agora, no caso da Carla Zambelli, eu não vi quase nenhuma defesa sobre ela ser vítima de uma perseguição, embora ela alegue isso. E rapidamente, Zé, rapidamente, cantar aqui no meu ouvido. Ora, 4h26, pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas, seguimos. Agora sim. Vai lá, Zé. Eu percebi. E gosto muito daquela história O Corpo Fala, do jeito que ele falou da Carla Zambelli, e vou explicar por quê. Esse processo não é um processo que envolva uma luta contra o Supremo no sentido partidário, né? Aquela tradicional luta do PL, de grupos ali ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro contra o censura e tal. E o ex-presidente, ele já falou com algumas pessoas, reclamou
que ele confiava na Carla. Então, por ele confiar na Carla, eu estou indo aí com fulano, com um amigo ou com alguém que você vai interessar. Se você confia, você diz, tá bom, venha. Ele era presidente da República. E a Carla levou para o palácio para encontrar com o presidente da República um hacker, né, um criminoso. E depois foi no CNJ e decretou a prisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Né? Aí, ali já foi aquela história de que, olha, a gente tem que se afastar dela, porque ela pode nos jogar no buraco. Ali começou esse processo. É por isso que ninguém saiu em defesa dela neste processo, porque é um processo meio absurdo mesmo. Se contassem, ninguém acreditava que a Carla pegou um hacker, um criminoso, né, e levou para o presidente da República. Só o ato de entrar no palácio com ele já seria crime ou muito esquisito. E ela depois levou mesmo para o ministro da Defesa, né, um hacker, um criminoso que já estava inclusive condenado, já tinha sido preso por falcatruas na internet, por golpes e tal. E aí depois vai no CNJ, em vários computadores, e decreta prisão, poderia dar soltura para milhões de presos, milhares de presos aí, entendeu? Então foi uma coisa muito séria e que se ligar esse ato ao partido ou ao ex-presidente, está tudo no chão, né? Arremate, Piper. Não, sobre esse episódio dela ter levado o hacker até o Palácio do Planalto, eu sou muito crítico ao presidente Bolsonaro desde sempre, desde 2022, já falei sobre isso muitas vezes, mas vamos lá, vamos admitir que então ele tivesse sido totalmente surpreendido por esse rompante dela de aparecer lá com um criminoso, na época já era alguém condenado. Muito bem, então ele foi lá surpreendido, então recebe e tal e vai embora e encerra ali a questão. Mas não, aí vem a cumplicidade dele nessa ação totalmente suspeita, liderada pela deputada, porque o presidente Bolsonaro ordena que a comissão lá das Forças Armadas que fazia parte do processo eleitoral recebesse esse hacker. E ele nunca, em momento algum, ele respondeu por que ele fez isso. Qual a contribuição que ele identificou que esse hacker poderia dar àquela turma? Ou seja, que um criminoso poderia dar a pessoas que participavam de um processo tão sensível como um processo eleitoral. Ele nunca explicou isso. Agora, depois sim, ela comete um crime e se eu, o Alan, o Evandro, a Maria, qualquer um de nós, você que está em casa, você que está no Uber, invadisse o sistema do Conselho Nacional de Justiça, provavelmente qualquer um de nós também seria condenado. Então, aí não tem absolutamente nada de perseguição política, mas sim de um ato criminoso.